Graças a paz a todos, queridos. Vamos começar o nosso culto reafirmando que não há Deus maior, cantando que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor com essa bela canção que declara a grandiosidade de Deus. Então, louve junto conosco, não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu louvor. Do meu lar para o seu lar. Eu quero continuar a pensar sobre a narrativa que se encontra lá no livro de Segundo livro dos Reis, ou Segunda Reis, né? Capítulo 5. Então, aquela narrativa sobre Naamã, e não apenas tem Naamã, tem uma jovem escrava também, tem os dois reis, o rei da Síria, o rei de Israel, tem o profeta Eliseu, tem os servos de Naamã, e nós já vimos algumas lições na última reflexão. Mas eu, como já havia mais ou menos antecipado, tinha dado um título provisório, né? A mensagem, 7 mergulhos, 7 lições. Mas eu gostaria de mudar. Eu gostaria de manter 7 mergulhos e algumas lições, porque estudando mais uma vez o texto sagrado, e não foi possível me ater apenas a 7 lições. Então, 7 mergulhos e algumas lições. Veja lá, segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 10. Nós lemos do verso 1 ao verso 10 na última reflexão. Então é o momento em que a serva de Naamã fala à sua senhora: olha, Naamã era um general, então ele tinha lepra, e ela ficou sabendo, ela diz: olha, na minha terra tem alguém que pode ajudá-lo. E isso chega aos ouvidos de Naamã, e Naamã vai ao rei da Síria.
e o rei da Síria então redige uma carta. Mais do que uma carta, eu fico a pensar que era quase que um decreto ao rei de Israel, para que o rei de Israel pudesse dar solução ao seu comandante de guerra. Naamã era um homem muito respeitado, era um herói de guerra. E o rei de Israel recebe aquela carta das mãos de Naamã e fica desesperado. E isso chega aos ouvidos do profeta Eliseu. E então Eliseu manda que Naamã vá até ele. E aí, a partir daqui então que eu gostaria de ler, a partir do verso 10. Veja lá, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 10. Me acompanha aí, por gentileza. Diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Que o nosso bom Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante que está a me ver e me ouvir. E eu quero orar nesse instante também. Vou pedir para você baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar. Pai, graças te damos pela tua palavra. E essa palavra que é sempre viva e eficaz, que nos traz inúmeras lições, mas que essas lições não apenas cheguem aos nossos ouvidos, mas que também possa chegar aos nossos corações e possa fazer com que venhamos a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, ó Pai. Que o Senhor venha me usar nesse instante e que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja a cada vida que está a me ver e a me ouvir. É o que eu lhe peço, que o teu Santo Espírito possa atuar poderosamente. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, na reflexão passada eu listei algumas lições. Dentre elas eu falei que Deus usa o nosso testemunho. Falei daquela menina, uma menina que era escrava, né? E ela era uma escrava israelita, ela havia sido tirada ali da força do seu povo, foi parar na casa de Naamã e ela ficou sabendo daquela situação e vai comunicar então a sua senhora, que provavelmente era a esposa de Naamã. E o que levou então Naamã a dar ouvido, a dar crédito àquela fala? Provavelmente, eu tenho quase que certeza que foi o testemunho daquela menina escrava, mesmo numa situação difícil. Eu disse e usei como ilustração que o testemunho de uma pessoa pode mudar a história de uma nação, pode fazer com que uma nação reconheça o verdadeiro Deus. Assim como na história de Daniel e de seus amigos. Então, uma província, a província de Babilônia, ficou reconhecendo através do testemunho daqueles jovens que só havia um Deus a qual devia ser adorado. O Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, ou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes
babilônios. Mas também disse que na hora da necessidade nós devemos buscar as pessoas certas. Naamã, ele recebeu orientação através daquela menina de procurar um homem de Deus em Samaria que era Eliseu. Então, melhor, na terra daquela menina que era Eliseu. Não era para Naamã procurar o rei da Síria. Não era para Naamã chegar lá em Samaria e procurar o rei de Israel. Não adiantou. Então, ele já estava voltando, talvez. O rei de Israel, desesperado, falou: o que eu vou fazer? Então, na hora da necessidade, busque a pessoa certa. E eu dei algumas dicas, algumas características de pessoas certas que nós devemos buscar. Não apenas na hora do aperto, mas em todos os momentos. Pessoas certas são aquelas comprometidas com a palavra de Deus, que conhecem e buscam praticar a palavra de Deus. E aí eu gostaria de fazer uma retificação, porque na reflexão passada eu falei algo que estava em desacordo, porque eu disse que muito sem Deus é nada e pouco sem Deus é muito, mas na verdade está errado. E essa é a retificação. No finalzinho da mensagem eu disse essa frase de forma equivocada. A frase certa é: muito sem Deus é nada. Porque Naamã, humanamente falando, tinha muito, mas não tinha nada. A sua saúde tinha lepra. Pelo contrário, dentre alguns dias, alguns anos, viria a óbito. Naquela época, a lepra, que nós chamamos hoje de hanseníase, não tinha cura. Então tinha muito, mas não tinha nada, porque não tinha Deus também, né? Não era apenas a questão de ordem física. Muito sem Deus é nada. E pouco com Deus, aí estou corrigindo. Pouco com Deus é muito. Aquela menina tinha muito pouco, ou não tinha quase nada, humanamente falando, mas tinha Deus. O verdadeiro tesouro está em Deus. Mas quais as lições agora que eu gostaria de ressaltar, essas novas lições? Bom, a primeira lição de hoje é que os métodos de Deus não são os nossos métodos. Queridos, os métodos de Deus não são os nossos métodos. Isso está muito claro, sabe quando? Quando a gente lê dos versos 10 ao 12, onde a orientação que Eliseu dá a Naamã é que ele pudesse dirigir ao Rio Jordão e se banhar lá 7 vezes. Sabe por quê? Naamã, ele ficou indignado. Primeiro, fico a pensar que como ele era um homem importante, um general, né, um comandante, ele ficou a pensar que Eliseu iria recebê-lo. Mas Eliseu nem o recebeu. Eliseu nem falou: olha, diga a Naamã para vir ao meu encontro. Não. E Naamã vai ficar mais furioso ainda ao receber a orientação de se banhar no Rio Jordão. Fica claro aqui que a expectativa de Naamã era ser recebido. Talvez ele esperava ali ser recebido e receber uma oração, um remédio ou algo parecido ali, um preparo, um unguento que pudesse colocar em seu corpo, um emplasto ali. E ele vai dizer até que pudesse colocar a mão, um homem de Deus ali, colocasse a mão sobre aquelas feridas e ele ficasse curado. Talvez essa era a expectativa de Naamã. Mas sabe, querido, querida, Deus, ele tem os seus próprios métodos. Os métodos de Deus não são os nossos métodos. Deus, ele tem a sua maneira ímpar de agir. E a orientação era: Naamã, vá ao Rio Jordão e lá se banhe 7 vezes. Isso deixou Naamã tão indignado que ele quis voltar para a Síria. Mas ao longo da história nós vamos ver Deus usando de forma assim, da forma dele. Só ele mesmo tem essas formas de agir que jamais hão de passar pela nossa mente. Jamais. Eu não sei se você já experienciou situações assim, mas eu já.
de humanamente tentar encontrar uma solução e até de pensar, não, acho que Deus pode trilhar por esse caminho, eu acho que Deus pode agir dessa forma. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando e acontece de uma maneira totalmente diferente. Mas o fato é que é perceptível e é inquestionável a ação e a intervenção de Deus. Bom, há um outro momento, e como eu disse, os sírios em alguns momentos sempre estavam ali a oprimir o reino de Israel. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, cercou ali o reino de Israel e estava pronto a sitiá-lo. E havia então um comandante do exército do rei de Israel que achava que eles iriam se safar. E Eliseu era o profeta da época. E Eliseu falou, olha, Deus mandou me dizer que dentre alguns dias ele vai mandar comida. Para que vocês tenham dimensão da situação que o povo estava passando, as próprias mães estavam combinando o seguinte, é isso que o texto sagrado registra, de um dia elas iriam matar um filho e comeriam a carne, se alimentariam daquele filho, para que vocês tenham a dimensão da desgraça que estava ali, da tamanha a fome que assolava aquele reino. E no outro dia, então, passado alguns dias, quando acabasse aquele alimento, então se comeria, mataria aquela outra criança, né? E isso não estava acontecendo. E o rei passando, uma das mães começou a reclamar e o rei ficou desesperado. E é onde entra Eliseu. Eliseu vai falar, olha, fique tranquilo, rei, Deus já mandou me dizer que dentre alguns dias vai acontecer que o alimento vai chegar, ele vai providenciar. E aí acontece que o alimento vai chegar. Mas vai chegar, sabe através de quem? Através de 4 homens que eram homens descartados, eram homens que já estavam descartados pela sociedade, até por uma questão de ordem física e até por uma questão de ordem moral e espiritual. Por que física? Porque aqueles homens eram leprosos. Então a lepra naquela época era contagiosa, não se tinha controle, então se excluía aquelas pessoas do convívio social. Por uma questão moral, por quê? Porque a lepra era símbolo de pecado, era símbolo de impureza. Então isso envolvia a questão moral e envolvia a questão espiritual. Então era como se fossem homens amaldiçoados, homens esquecidos por Deus. Era como se Deus estivesse pesando a mão sobre eles. Essa era a ideia que eles tinham de uma pessoa leprosa numa sociedade judaica daquela época de Eliseu. Mas aí o que acontece? Como eu disse, Deus tem os seus métodos, certo? Passe talvez 1 ou 2 páginas da sua Bíblia. Veja no capítulo 7 do 2º livro dos Reis. Capítulo 7, a partir do verso 9. Ou verso 9, o que acontece? Aí o diálogo entre esses 4 leprosos que estão fora da cidade, eles estão fora ali de Samaria. Diz assim, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Opa, anunciar o quê? Tem coisa boa aí. Agora veja o verso 17. E pusera o rei à porta o capitão. Lembra aquele homem que falou, que duvidou da palavra de Deus, que duvidou de Eliseu? Em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele. Aí, queridos, como eu disse, Deus ele tem os seus métodos, né? Quem poderia imaginar que Deus iria usar 4 leprosos para livrar Israel da fome? Por quê? Aqueles homens, como eles estavam excluídos da cidade, eles falaram, olha, na cidade não tem alimento, não adianta a gente pedir lá, nem entrar para lá. Eles não vão deixar a gente entrar e não adianta a gente pedir que eles não vão mandar. Vamos sair aqui.
E eles foram até um acampamento do exército inimigo. E Deus já havia feito já a sua intervenção reboliço, que aqueles exércitos começaram a brigar entre si, eles se destruíram. E quando eles chegaram no acampamento do exército inimigo, os homens estavam todos destruídos. Mas havia alimentos, os despojos estavam todos ali. E eles começaram a se alimentar e se fartar. E é onde entra o verso 9. Ele fala, não, nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Que os inimigos foram aniquilados e que há comida para o povo. Mas quem poderia imaginar que Deus ia usar 4 homens que eram vistos pela sociedade como amaldiçoados, homens imprestáveis? Além de amaldiçoados, homens imprestáveis. Sabe, queridos, a excelência do poder está em Deus. Às vezes, aos olhos humanos, não há saída. Mas para Deus, sempre há uma saída. Sabe por quê? Deus é a própria solução. Deus é a própria saída. Deus tem seus próprios métodos. Lembre-se disso. Quero lhe dizer que os métodos de Deus não são os nossos. Nem sempre Deus usa esses métodos extraordinários, mas eu quero te dizer que os métodos de Deus não são os nossos. Não tente colocar Deus nos seus métodos, na sua caixinha, na sua formatação. Bom, essa é a 4ª lição. Bom, eu não vou falar mais de lições, que eu vou avançar das 7, né? Mas essa é a primeira lição de hoje. A segunda lição, perseverança. Persevere em obedecer. A gente vai ver no verso 13 e verso 14 o diálogo dos servos de Naamã, né? Daqueles homens, os oficiais com Naamã. Naamã, ele ouviu a argumentação dos seus oficiais. E aí ele vai se dirigir ao Rio Jordão. Eu fico a imaginar que a cada mergulho, né, havia uma expectativa. O primeiro, e ele olhava. O segundo, e ele olhava. O terceiro, e ele olhava. O quarto, e ele olhava. Bom, o texto diz que foi no 7º que ele ficou limpo. Mas aqui, queridos, aqueles 7 mergulhos para Naamã, acredito que tenham durado uma eternidade. Não é? Quando a gente está sofrendo, quando a coisa está difícil, cada segundo parece uma eternidade, não é? Quando a gente está com dor, há alguns meses atrás, eu fui acometido de uma dor na coluna cervical com uma hérnia de disco, e era terrível. As noites pareciam infindáveis porque eu não conseguia dormir. E como aquilo doía, não tinha remédio, tomando opioide e tomando tramadol, não resolvia. Quando a gente está sofrendo, não é? Mas é importante perseverar. E Naamã perseverou. É importante, queridos. Ao longo da história, nós vamos ver homens e mulheres de Deus perseverando. Na semana passada, eu estava compartilhando uma história de uma pessoa muito querida, que era muito próxima a mim, que tem um carinho muito grande. E aí um aluno meu do seminário, lembrou de Josué e Caleb. E aí eu quero contar rapidamente a história de Josué e Caleb. Foram homens que perseveraram. Quando o povo estava dizendo que não entraria na terra prometida, porque Josué e Caleb foram um dos 12 espias que Deus mandou que Moisés pudesse escolher para espiar Canaã, né? E eles chegaram lá, espiaram a terra, voltaram, trouxeram até um cacho de uva, e segundo o registro, um cacho de uva era preciso 2 homens para carregar. Falou, a terra é boa, é extraordinária, mas não dá pra gente entrar. Sabe por quê? Lá tem gigantes. E aí Josué e Caleb falam, não é possível entrar, não é possível. Mas o fato é que aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, não adentrou a terra prometida. Quem tinha de 20 anos para cima não adentrou, com exceção de Josué e Caleb e de suas famílias. Sabe quantos anos aqueles homens esperaram para desfrutar da promessa, para adentrar a terra prometida? 45 anos.
Veja lá o que diz Números 14, verso 24. Veja lá a importância de você perseverar. Talvez você deu o primeiro mergulho e nada aconteceu. O segundo e nada aconteceu. Veja lá, Números 14, verso 24. Diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Há promessas para aqueles que perseveram. Deus honra a fé daqueles que perseveram. Isso foi naquele momento em que o povo falou que não ia entrar e se revoltaram contra Moisés e a liderança ali. Agora, mais à frente, Josué capítulo 14, quando o povo já está na terra, uma outra geração. Veja lá, Josué capítulo 14, verso 10, o que está registrado. E diz assim, Josué capítulo 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Vejam quantos anos. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Quando Caleb chegou ali na Terra Prometida e foi um dos espias, ele tinha 40. Se passaram 45 anos até ele tomar posse da sua bênção, até a promessa de Deus ser cumprida na sua vida. É preciso perseverar. Nem sempre é fácil. É preciso aprender a esperar. E aí eu só gostaria de abrir um parêntese e fechar rapidamente. Não olhe para o gigante, assim como o povo de Israel olhou. Mantenha o seu olhar nesse Deus que derruba gigantes. A gente não acabou de cantar? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então, querido, não deixe o desânimo lhe vencer. E com isso eu não quero lançar um peso sobre os seus ombros, porque você pode falar assim, pastor, então, será que é errado? Será que é pecado eu ficar desanimado? Não, às vezes o desânimo vem. Vem sim. Vem. Aquele que nunca ficou desanimado, que me atire a primeira pedra. Alguém nessa manhã, vem, querido. Mas aí, querido, querida, Deus manda uma palavra, como está talvez mandando essa palavra agora para você, para que o seu ânimo comece a ser renovado. Às vezes a gente acha assim, a falta, a perseverança, ela vai se esvaindo, a gente já vai esmorecendo, e aí Deus manda uma palavra para a perseverança ser renovada. Mas a gente desanima sim. Desanima. Às vezes a gente fala, será que vai? Será que vai? Vai sim, querido, vai em nome de Jesus. Vamos junto! Em último lugar, pelo menos essa manhã, queridos, vejamos o que aconteceu. E aí eu vou pedir para você voltar lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Depois de Naamã ser curado, né? Depois dos 7 mergulhos, ele vai reconhecer ali que há somente um Deus que deve ser adorado, que é o Deus de Eliseu ali, o Deus de Israel. Veja o verso 17. Nós não lemos o verso 17 do capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 17. Volte lá, por favor. Enquanto você passa, só lembrando. Então, lembre-se, Deus ele tem os seus métodos de agir, a sua forma. Segunda lição de hoje. Persevere. Não deixe desânimo lhe vencer. Persevere em obedecer. Mas aqui, queridos, o verso 17 diz o seguinte. Disse Naamã, se não queres, né, porque Naamã ofereceu alguns presentes a Eliseu, né? Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício, holocausto
nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Naamã, ele agora reconhece que há um só Deus que se deve adorar. Isso está claro no verso 15 que nós lemos. Aquele homem, ele não apenas mudou por fora, porque a sua pele, né, foi restaurada, a sua saúde foi restaurada, mas mudou por dentro. Ele foi atrás de cura física, mas encontrou cura espiritual. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe que lição eu tiro aqui? A verdadeira conversão produz mudanças. A verdadeira conversão acontece de dentro para fora. É isso que eu aprendo aqui. Naamã mudou. E agora ele pede, ele suplica um pouquinho de terra, um punhado, para que ele pudesse oferecer holocausto e sacrifício, que era algo comum, muito comum ali, dentro do contexto judaico. E ele agora vai, então, fazer a mesma coisa. Ele não vai mais ter aquelas práticas antigas. Ele vai até dizer, olha, em alguns momentos eu preciso seguir ao rei e ele se curva lá aos deuses dele, eu vou até me curvar, mas eu não vou estar adorando aqueles deuses. Eu vou me curvar porque isso faz parte do meu ofício. Entenderam? A verdadeira mudança, a verdadeira conversão produz mudanças. E essas mudanças acontecem de dentro para fora. Naamã não apenas foi curado fisicamente, mas Naamã foi curado espiritualmente. Naamã ali reconheceu o único Deus a que devia ser adorado. O único Deus a que nós adoramos. Esse Deus que cura. Querido. Esse Deus que curou Naamã e que continua a curar hoje. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. E a gente pode ver isso de forma muito clara através da criação. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou. Tudo formou para o seu louvor. E esse Deus que não apenas é criador, mas ele continua a operar milagres de cura. E se eu posso classificar o maior e melhor milagre, é o milagre da salvação. Foi esse milagre que o apóstolo Paulo experimentou. Essa mudança que o apóstolo Paulo experimentou quando teve um encontro com Jesus. Paulo descreve essa mudança quando ele vai escrever aos Gálatas. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aí, sabe por que eu citei Paulo? O que Naamã e Paulo tinham em comum? O que esses dois homens tinham em comum? Duas coisas. Eram incrédulos e oprimiam o povo de Deus. Paulo era incrédulo e perseguia aqueles que eram seguidores de Cristo. Naamã era incrédulo e assolava o povo de Israel. Tanto é que ele levou uma menina escrava para a sua casa. Agora se tornam crédulos e ajudam o povo de Deus. Tiveram as suas vidas mudadas. Quero lhe perguntar nessa manhã, o que o Senhor precisa mudar na sua vida? Quero lhe perguntar nessa manhã, o que o Senhor precisa purificar em seu coração? Talvez hoje seja o dia de purificação do seu coração. Porque o mesmo Deus que operou purificação, não apenas no corpo de Naamã, mas no coração dele, é o mesmo Deus que pode operar purificação, não apenas no seu corpo, mas em seu coração e em sua mente. Sabe, querido, querida, lembre-se disso. Os métodos de Deus não são os nossos métodos. Deus tem a sua forma ímpar de agir. Persevere.
persevere em obedecer. Talvez essa palavra não chegou ao seu coração, não chegou aos seus ouvidos, por acaso. Você que anda desanimado, e nós ficamos desanimados. E seja o momento de renovarmos o nosso ânimo. E por último, permita que o Senhor mude a sua vida. Permita que o Senhor opere transformação, porque a verdadeira conversão ocorre de dentro para fora. Deixe o Senhor purificar aquilo que está sujo. E você sabe o que precisa ser purificado. Eu tenho total convicção disso. Se há alguém que tem consciência do que precisa ser purificado na sua vida, esse alguém é você mesmo. É você mesmo. Curva a cabeça. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz, e que o Senhor possa operar em nossas vidas. Assim como o Senhor operou na vida de Naamã, assim como o Senhor purificou aquele homem, não apenas na sua saúde física, mas na sua saúde espiritual. Que possamos a cada dia perseverar em obedecer. Nem sempre é fácil. Renova o nosso ânimo, Pai. Se porventura alguém desanimado, que hoje, agora, possa já ter ou iniciar um processo de renovação de ânimo. Porque às vezes nós nos sentimos desanimados. Principalmente quando estamos sofrendo. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil aceitarmos a tua forma de agir, porque nós queremos que as coisas se encaixem da nossa maneira, que aconteçam da nossa forma e no nosso tempo. Mas nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha piedade de nós. É o que eu lhe peço. E já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. 7 mergulhos, algumas lições. Lhe convido à noite para vermos mais algumas lições, porque eu tenho certeza que o Senhor quer operar, assim como operou na vida de Naamã, Ele quer operar restauração na minha vida e na sua vida. Há algo na minha vida e algo na sua vida que Ele precisa restaurar. Então, à noite eu espero que você esteja aí disposto a ouvir o que o Senhor tem a lhe falar sobre restauração. E que o nosso bom Deus a todos abençoe.